Interessa, né? Eu mandei, será que deu certo? Like, eu mandei lá no grupo. Amém! Glória a Deus, gente. Essa é uma palavra que eu amo de paixão. Essa palavra, eu estava estudando o livro de Gálatas e eu achei muito interessante. Todos nós já ouvimos essa passagem, né, de Gálatas 5, que fala sobre a carne e o espírito. Sim, todos nós já ouvimos. Mas assim, eu estava tentando para alguns detalhes e eu fiquei impressionado como Deus usou o apóstolo Paulo. Como Deus usou. Impressionante. Eu fiquei assim, estarrecido. E graças a Deus já tive a oportunidade de pregar essa palavra em outras igrejas e agora tive essa oportunidade aqui agora. Vamos começar. O tema, o pastor gosta de coloca ali, né? Mas eu fico por aqui. Dá para ver tranquilidade? Gálatas 5, 13 e 24. Nós vamos ler toda essa primeira parte, depois nós vamos para aquela parte mais conhecida, que são as obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? Essa primeira parte diz o seguinte: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Até aqui por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Amor, liberdade, fala sobre carne. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre amor. Deus é amor, sim ou não? Sim. Vamos falar um pouquinho, assim, vamos exemplificar um pouquinho o amor de um casal, né? O amor matrimonial, digamos assim. Esse dia eu estava vendo uma reportagem de que o índice de divórcios mais 50 aumentou muito. Quem tem mais 50? Eu falei, gente, quem tem mais de 50 está casado há 20, 30 anos, 40, né? E o índice de divórcio está aumentando. Aí eu estava vendo aquela reportagem, achei interessante, eu falei, não, eu quero saber um pouquinho mais. Aí foram entrevistar uma moça, uma senhora, que se divorciou depois dos 50, casada há 20 e tantos anos. E ela disse, não, eu tive que me divorciar, porque eu e meu marido, a gente não chegava mais em consensos. A gente não concordava com algumas coisas. Por exemplo, qual a marca de extrato de tomate que nós vamos comprar? Eu falei, gente, que casamento é esse? Até a marca de extrato de tomate é uma desculpa para um divórcio. Qual a posição da taça de vinho? A gente não concordava com mais nada e eu precisava da minha liberdade. Que liberdade é essa, gente? Aqui está dizendo, não é para a carne. Se ela está se divorciando depois de tanto tempo de casado, por causa de uma besteira, que aquilo ali na verdade é uma desculpa para procurar uma liberdade, que ela vai poder fazer o que ela quer, ela está na carne. Isso não é amor. É a diferença do amor, para a carne, da carne para o Espírito. Porque se você está com o amor de Deus, o amor que o Espírito Santo coloca na sua vida, coisas graves às vezes não te abalam. Imagina um extrato de tomate. Um jovem que às vezes namora, que é noivo, se está no Espírito, se tem o amor, não vai se deixar levar por uma vontade que vai tirar ele da presença de Deus só para satisfazer a carne. Vai esperar o casamento, sim ou não? Sim. Essa é a diferença do Espírito, da carne, do amor. E isso que me chamou a atenção nessa palavra. 1 Coríntios, eu mandei 10, 23, todo mundo conhece. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas
edificam. Tudo é lícito, tudo é liberado, tudo é à vontade, você vai lá e faz, mas não convém. Eu vou furtar. Você pode fazer isso? Pode, se ninguém estiver vendo. Mas convém? Não convém. Se você furtar, se você adulterar, se você fizer algo de errado que vai te afastar da presença de Deus, que vai te levar para o pecado, você está na carne. É a diferença da carne e a diferença do Espírito. Isso aí a gente tem consciência, a gente entende isso. Mas tem alguns detalhes que nós vamos abordar hoje que vão mexer um pouquinho com a mente da gente. Antes da liberdade vem o amor. Quem ama não adultera, não mente, não se embriaga, etc, etc, etc. Existe uma guerra, todos nós sabemos disso, todos nós já ouvimos pregações sobre isso, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. É uma guerra. Para se ter uma guerra, está ali, nós temos várias guerras no mundo hoje. Precisa de quê para uma guerra? De munição. É ou não é? Hoje o que está na moda? Drone, né? Porque o exército da nação tal mandou 300, 400, 500 mil drones bombardear a cidade XYZ. Esta é a munição da guerra. Ela precisa de cápsulas, de projéteis, ela precisa de bombas, ela precisa de soldados, precisa de munição para uma guerra, sim ou não? Eu não vou para uma guerra com o meu exército com um pedaço de pau, enfrentar o outro exército com metralhadora, não tem como. Eu preciso de armas para uma guerra. Quais são as armas da guerra entre a carne e o espírito? Da carne é o pecado. A carne, ela se fortalece com o pecado. Quanto mais nos aproximamos do pecado, mais nos afastamos de Deus. Quanto mais nós buscamos as coisas ilícitas, as coisas que desagradam a Deus, mais nós nos afastamos do amor de Deus, do fruto do Espírito de Deus. Essas são as armas da carne. A carne, ela precisa de pecado. A carne, ela pulsa pelo pecado. Se você estiver na carne, você vai querer o pecado, diferentemente do Espírito. Mas nós vamos chegar lá. Vamos ler agora a parte mais conhecida, a partir do verso 19. Mas, ora, as obras, decora isso aqui, as obras, plural, amém? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas as obras, plural, o fruto, singular, o fruto, guarda aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com suas paixões e os seus desejos. Diga amém. Amém. Bira, por que você falou sobre plural e sobre singular? As obras da carne. Obras. Vamos imaginar uma obra. Fácil da gente entender. Uma casa, né? Um prédio, sei lá. Uma obra. Ela precisa de muita coisa. Primeiramente, a obra precisa de quem vai organizar aquela obra.
arquitetar, o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, sim ou não? Sim. Depois você vai precisar de trabalhadores, do pedreiro, do servente, do engenheiro, do eletricista, do encanador, enfim, muita gente para fazer aquela obra. Calma aí que vocês vão entender. Muita gente para edificar aquela obra. As obras da carne, nós sabemos quem é o arquiteto, sim ou não? O arquiteto, o engenheiro, aquele que planeja, aquele que dá ordens aos trabalhadores para tentar empurrar em você, fazer uma obra em você, em mim, em todos nós. O inimigo, seus demônios, trabalham incessantemente nesta obra maldita para nos tirar da presença de Deus. Por isso que são as obras, porque eles trabalham dioturnamente, querendo nos tirar da presença de Deus. Por isso que são as obras, por isso que tem trabalhadores, entre aspas, por isso que tem as cabeças pensantes, ou cabeça pensante. É por isso que a Bíblia, por isso que Paulo falou que são as obras da carne, porque não é uma só, é dioturnamente, é o tempo todo, é tentação, é vontade de voltar para o mundo, é vontade de fazer as coisas erradas que a gente fazia. Ele está trabalhando, ele espera uma brechinha para que você seja tragado de volta para as coisas erradas. É por isso que é uma luta, é por isso que é uma guerra, é por isso que precisa de munição, é por isso que nós precisamos estar no Espírito, precisamos alimentar, precisamos dar munição para o nosso Espírito, para ele lutar nessa guerra contra a carne. E qual é a nossa munição? Jejum, oração, palavra, presença de Deus, presença na casa de Deus, buscar o reino de Deus, buscar estar junto com os irmãos, comunhão com Deus e com os irmãos. Essas são as nossas armas nessa guerra maldita que o inimigo tenta colocar na nossa mente, no nosso coração. Ele trabalha, é por isso que são obras, ele não para. No verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. O fruto, ou seja, não existe um trabalho incessante, não existe trabalhadores, não existe aquela agonia do inferno, é o fruto do Espírito. O fruto, o que é o fruto? É algo que nasce, é algo que vem de dentro, é algo que vem do céu, é algo que vem para você, é algo que você passa para as pessoas. É maravilhoso, é lindo, é cheiroso, é gostoso, porque é o fruto do Espírito. É aquilo que nos afasta da carne, é aquilo que nos dá munição para vencer essa guerra contra a carne. Amém? Amém. Quem está comigo? Amém. Está demorando não, né? Não. Nós vamos chegar num ponto bem interessante. E essa guerra, ela é do início ao fim da nossa vida. Já tivemos tantos exemplos de pessoas que às vezes a gente pensava, a gente até, vou colocar entre aspas assim, idolatrava um pouco, achando que era isso, aquilo, e a gente acaba se decepcionando. Por quê? Dá entrada para que o inimigo venha e faça a obra e te tire da presença, te tire do Espírito e te coloque na carne. Não é fácil a luta, é dura, mas ela pode ser vencida. Vira, como é que a gente vai vencer essa luta? Tem uma passagem muito interessante lá em 2 Crônicas, capítulo 32, que fala sobre Senaqueribe. Vamos ler aqui 32, eu vou ler somente o verso 7 e 8.
Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Ezequias, apesar do medo do povo, o rei da Síria estava ameaçando, ele tinha um exército gigante, e Ezequias colocava na cabeça das pessoas para não ter medo, porque ele sabia que eles estavam na carne. Se você ler o capítulo todo, é grande, não tem como a gente ler agora, mas ele fala, eles estão na carne, e nós estamos no Espírito. Deus vai pelejar com a gente, pela gente, por nós. Ele não teve medo, apesar daquele exército imenso invadindo. Eles fizeram algumas coisas para tentar suportar. A Bíblia diz que eles cortaram, deram um jeito de desviar os rios, para que não chegasse água para eles e tal. Foi aquela luta, mas o importante é que ele colocou na cabeça das pessoas: o Senhor está conosco, o Espírito está conosco. Não adianta ele vir com toda a arma, não adianta ele vir com todo o exército, com toda a força que ele tem, mas ele está na carne, e nós estamos no Espírito. E a palavra de Deus conta que Deus mandou um anjo e aniquilou todo o exército do rei da Síria, e ele voltou, como diz a piada, com o rabinho entre as pernas, caladinho, e ele desafiava: o seu Deus não é isso, o seu Deus não vai fazer aquilo, eu invadi não sei aonde, eu invadi essa cidade, eu derrubei muros, o Deus deles não conseguiu, o Deus daquele não conseguiu, o seu Deus também não vai conseguir. E ele voltou caladinho, porque o nosso Deus acabou com todo o exército em apenas um golpe. Amém. Quais são as nossas armas? As nossas armas vêm do Espírito. Amém. As nossas armas vêm de Deus. As nossas armas vêm da nossa fé. As nossas armas vêm do amor de Deus sobre a nossa vida. As nossas armas não tem nada a ver com dinheiro. As nossas armas não tem nada a ver com condição financeira. Nossas armas não tem nada a ver com a nossa saúde. Nossas armas não tem nada a ver com quantas pessoas a gente vai se reunir, qual o exército que a gente vai conseguir juntar. Nossas armas não tem nada a ver com isso. As nossas armas são celestiais. As nossas armas vêm do Espírito. É isso. É a nossa fé. Se a situação está difícil, não temas. Não deixe que o exército do inferno faça uma obra na sua vida. Continue firme. Continue firme. Se vier vontade de pecar, corra. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. As nossas armas são essas, a nossa resistência é essa. As obras do inferno, as obras da carne, elas tentam entrar na nossa vida com força, elas tentam entrar na marra, elas tentam nos tirar da presença, mas o amor de Deus, ele é educado, ele chega e ele bate a porta. Se nós abrirmos, ele entrará e ceará conosco. Amém. Nós precisamos ter força para entender que as obras da carne não podem prevalecer na nossa vida mais do que o poder do Espírito, do que o fruto do Espírito na nossa vida. Já estamos terminando? Tem mais algumas coisas, mas a palavra é um pouco grande. Quem sabe uma outra oportunidade. 20 minutos só. Mas eu espero que essa palavra tenha te tocado como ela me tocou. Desde a primeira vez que eu ouvi uma palavra como essa, e eu comecei a ler esse livro, comecei a entender, comecei a buscar de Deus, isso foi mexendo muito comigo, isso me deu muita força, porque às vezes você se decepciona com as pessoas, às vezes você se decepciona com o mundo em si, com as circunstâncias da vida, com problemas que nós enfrentamos,
com as batalhas, com as lutas, com as pedras no caminho, e às vezes a gente pensa em desistir, sabe? Não podemos desistir. Não podemos desistir. Maior é aquele que está conosco. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada é com Jesus. Alguns dias atrás, eu perdi um amigo de infância. Algumas pessoas aqui do Gama devem conhecer. Foi muito divulgada a morte dele. E era uma pessoa altamente habilidosa. Era uma pessoa que era um artista plástico, cantor, dançarino, pintor, enfim, várias habilidades ele tinha. E sabia mexer com todo tipo de ferramenta. Como o pastor estava falando aqui, né, do rapaz que estava lá no caixão, que ali já não tem mais nada. Era uma pessoa que tinha habilidade, que tinha manuseio com todo tipo de ferramenta. E eu não sei por que cargas d'água, que até agora eu não consegui saber os detalhes. Ele morreu eletrocutado com uma máquina de solda. E aquilo me deixou assim, sabe? Tudo aquilo que a gente acha que a gente tem, eu sou habilidoso, eu prego bem, eu jogo bola bem, eu sou o cara. Deus olhou lá de cima e falou: eu sou o cara, sabe que eu faço muito gol, eu sou rico, eu sou. Não é nada, sabe? É a mesma coisa de um grande jogador morrer.